Em nosso estudo de hoje, eles são 5 do livro Amigo e tem por título Trabalhar Sempre. Se teus encargos te parecem pesados em demasia, não te abandones a impressões negativas, e sim ergue-te em espírito ante a luz da compreensão. Comparemos a existência, quando na Terra, a um campo que o Senhor nos concede a cultivar. Cada criatura permanece na gleba que lhe coube. De certo encontraremos pedras a remover, espinheiros a suprimir, ervas selvagens a erradicar e certos tratos de solo por adubar e corrigir. Companheiros existem a se queixarem de quaisquer climas e, temendo o trabalho, se marginalizam na expectação. E esses amigos, no entanto, não se surpreenderão na hipótese de se verem um dia cercados por pragas invasoras no quião de terra que a divina providência lhes haverá confiado. Na imagem a que nos reportamos se destaca um símbolo, ainda que pálido, da nossa passagem no plano físico. É imperioso de nossa parte educar instintos, sublimar impulsos, estabelecer o autodomínio e aprimorar-nos quanto possível no transcurso do tempo em que usufruamos a gleba de nossas realizações no mundo em regime de comodato. Se aguaceiros de desenganos te encharcam os dias, se tempestades de sofrimento te compelem a mudanças difíceis, se provas inesperadas te induzem a tribulações e crises de variada espécie, não te abatas e continua nas tarefas que a vida te reservou. Haja o que houver, adianta-te e faze o melhor que possas. Recorda que é preciso semear o bem por dentro de nós e por fora de nós, onde estivermos, de vez em que, nessas diretrizes, o bem se nos fará alegria e paz, coragem e esperança nas áreas de cada hora. Se algo te fez parar no serviço do bem a que te impuseste, recebendo o empréstimo da existência no mundo, refaze as próprias energias, levanta-te das sombras da tristeza e não te acomodes com a inércia. Prossegue constantemente no encalço do bem a que somos chamados. Reanima-te em qualquer lance difícil do caminho e confia na divina providência que jamais nos abandona. E, sobretudo, guarda a certeza de que o desânimo, ainda mesmo quando na embalagem das mais belas frases, nunca auxiliou nem melhorou a ninguém. Vamos lembrar aqui, né? A gente estava fazendo a leitura do texto e lembrando que Chico Xavier, enquanto estava aqui encarnado entre a gente, no primeiro momento, ele trabalhou muito tempo na lavoura. Ele falava muito sobre a plantação de alho e, por conta disso até, na intenção de estar orientando o Chico e, ao mesmo tempo, orientando a cada um de nós, o Emmanuel, com uma certa frequência, ele pega esse exemplo da lavoura, do campo, para poder estar trazendo seus ensinos morais. No ensino de hoje, que tem por título Trabalhar Sempre, ele compara a existência a um campo que o Senhor nos deu para cultivar. Ele fala, cada um vai permanecer na gleba em que coube. E vai falar que toda a gleba vai ter pedras a remover, espinheiros a suprimir, ervas selvagens a erradicar e certos tratos de solo. Aí a gente pega esse exemplo e no primeiro momento a gente fica pensando, qual é a primeira gleba que me cabe cuidar? É o meu corpo físico. Esse corpo físico aqui, ele demanda higiene diária, eu tenho que escovar os dentes todo dia, eu tenho que tomar meu banho, porque o que acontece? Eu tenho que evitar, como até o Emmanuel já utilizou esse mesmo exemplo que eu estou dando aqui agora em outras lições, eu tenho que evitar as enfermidades, as comorbidades, as limitações que vão trazer sofrimento para mim, espírito, porque eu sou o espírito, eu não sou esse corpo. Mas nesse momento esse corpo está sendo meu instrumento enquanto eu estou aqui na Terra. Então o que acontece? Esse aqui é o meu vaso sagrado, como diz Paulo de Tarso nas suas lições. A gente tem que cuidar dele. Em segundo lugar, ainda no primeiro lugar, a gente vai lembrar também que a nossa medicina hoje ela está muito mais avançada e melhorando a cada dia mais. Então, da gente fazer todas as profilaxias, hoje a gente consegue descobrir se a gente está pré-diabético, pré-cardíaco, então já começar a tomar conta disso antes de que o problema aconteça mesmo. No segundo momento, qual é a nossa gleba? A nossa gleba e mais imediata acaba sendo a nossa família e a paz que a gente tem que desenvolver dentro da nossa família, como o Emmanuel também chama a nossa atenção. Haja o que houver, adianta-te, faz o melhor que possas. Aí a gente começa a pensar no seguinte, não é somente a harmonia na família, porque a gente conhece pessoas que às vezes conseguem ter uma harmonia muito boa na família, mas
isolada e, ao mesmo tempo, problemática com os vizinhos. Então vai vir em segundo lugar o aspecto também social. Então a família e a sociedade em que a gente foi inserido, porque nós somos todos convidados à lei de solidariedade, no contato uns com os outros é que a gente progride, não tem para onde fugir dessa realidade. Aí, precisa enxergar esse cenário, a gente começa, qual é o terceiro que a gente vai colocar aqui? É o do nosso ambiente profissional, quando a gente estiver em idade laborativa também. A gente tem que começar a pensar assim, né? Eu fico muito mais tempo no meu trabalho do que na minha casa em contato com os meus familiares. Porque nessa jornada de 24 horas, a gente leva de 8 horas a 10 horas normalmente de descanso, e somando com os momentos aí de refeição, de higiene pessoal, o que sobra depois mais 8 de trabalho até que a gente venha para casa. O tempo é curto também, dentro de casa, é maior no trabalho. Então a gente tem que zelar pelo nosso ambiente de trabalho. E aí a gente fica observando a sabedoria de Deus. No ambiente de profissional é que a gente vai conviver com pessoas que têm convicções completamente diferentes da nossa, religiões diferentes, convicções políticas. Então é um laboratório maravilhoso. E o Emmanuel vem chamar a nossa atenção de que nessa gleba o imperioso para a gente é educar instintos, primeiro ponto, sublimar impulsos, estabelecer o autodomínio e aprimorar-nos quanto possível no transcurso do tempo em que usufruamos a gleba das nossas realizações no mundo em regime de comodato. Então a gente começa a pensar assim, né? Qual é a intenção disso tudo? Daqui a pouco eu vou ter que largar tudo aqui da matéria e voltar para o plano espiritual. Quando eu voltar para o plano espiritual, o que eu vou levar comigo? Meu patrimônio, o que eu vou levar comigo? E, no primeiro lugar, educar instinto. Gente, isso é um tema de uma palestra inteira, porque é possível a gente educar instinto. O instinto aparece naquele momento de explosão emocional. É o meu comportamento quando eu tomo um susto, quando eu estou com raiva. É emocional o instinto. Mas o instinto revela muito do que nós somos de verdade. Tem pessoas que no susto elas se tornam agressivas, outros se contraem. Então, é possível educar instintos? E o exemplo que eu sempre usei aqui, que é um exemplo feio, mas que dá a oportunidade da gente visualizar que é possível. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem as estradas que têm sensores de velocidade. Quando a gente descobre onde aqueles sensores de velocidade estão, a gente, para não tomar multa, num primeiro momento é inteligência, é racional. Aí está aqui, a gente diminui a velocidade para poder passar naquela velocidade certinha, é 60 km por hora, é 80, é 90, Ponte Rio-Niterói, tem que ser 80, se você passar um pouquinho. Mas depois, com o tempo, aquilo começa a sair naturalmente, instintivamente, porque você educou. Então a gente fica pensando, é possível sim educar os nossos instintos, só depende de cada um de nós. Depois ele fala sublimar impulsos. Sublimar impulsos é um trabalho tão especial que eu vou dar um exemplo que eu já usei nesses vídeos, mas há muito tempo que eu não falo dele, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trago assim, uma agressividade grande dentro de mim e está em tratamento, está melhorando cada vez mais. Então, para poder trabalhar esses impulsos, no primeiro momento eu gostava de jogar futebol, mas descobri que o futebol é um esporte coletivo e muita gente quer ganhar, tem às vezes o bate-boca. Aí eu saí do futebol, fui para a corrida. A corrida eu estou sozinho, e a corrida descobre que ela só tem graça mesmo quando você dá aquele sprint no final, né? Quando você está no finalzinho dos últimos 500 metros, você dá aquela acelerada para terminar mesmo esbaforido. Aí teve um dia no Rio de Janeiro que, infelizmente, a gente está vivendo essa realidade toda. Sempre que chega a época de janeiro, fevereiro, tem alguns desastres naturais acontecendo, e aconteceu um na Serra, e eu comecei a usar a mesma energia que usava no futebol e na corrida para carregar caminhão com materiais para serem doados, roupas, água mineral, leite. Eu falei, peraí, eu não violentei o meu impulso aqui, eu continuei e simplesmente canalizei para o outro lado, quer dizer, na verdade eu sublimei os meus impulsos. Depois ele fala estabelecer o autodomínio, que é o que vai determinar o nosso equilíbrio emocional quando a gente chegar do outro lado. Aí a gente vai entender por que foi dado a gleba para a gente,
por que a gleba tem determinadas características e o quanto vale a pena a gente cuidar delas como o Emmanuel está nos orientando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.